Com o vergonhoso voto do novo vereador Celso Cieslak, a Câmara arquivou a denúncia contra o vereador Felipe Passos por 9 votos a 8. O Celso, que era o primeiro suplente do Valtão, né, se beneficiou. O Celso andou pedindo apoio aí, inclusive para o movimento O Poder Emana do Povo. Vai conversar com eles agora, Celso, para saber o que eles estão dizendo de você, né? Que voto vergonhoso. Melhor até que tivesse ficado o Valtão lá, né? Ele que se beneficiou de um processo, chega lá e vota contra a abertura de um novo processo. Muito bem, arquivaram o processo lá, a abertura do processo, o pedido de abertura contra o processo do Felipe Passos. Mas ficaram duas frentes de pesadas suspeitas contra a Câmara, contra vereadores. De um lado, está sendo atribuído aqui ao Maurício Silva, né, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, atual secretário de administração do governo municipal, né, ele foi exonerado para votar nessa questão do pedido de processo contra o Felipe. Por quê? Porque o Felipe é do PSDB, né, e daí não poderia votar, porque ele é suspeito, claro, né? Então convoca o primeiro suplente, que era o Maurício. Votaram também a primeiro suplente do PSOL e do PSB, porque os dois vereadores autores da denúncia, um pertence ao PSB e o outro ao PSOL. Então foram 3 suplentes que votaram lá. Então, ao Maurício Silva está sendo atribuída a circulação de uma postagem que diz o seguinte, né? Que pela evidência teria sido mandado para um vereador, sei lá se esse vereador vazou aí, né? Não caia nessa de salvar Felipe. Isso vai causar um sério problema à Câmara, né? Então, pela suspeição, isso aqui foi escrito pelo Maurício Silva. Avise o Mila, teria dito então o Maurício nessa postagem. Avise o Mila, não tenho mágoa dele, mas se ele salvar o Felipe, ele vai se colocar como alvo fácil, inclusive meu. Olha que grave isso aqui. Querem salvar o FDP, né, referindo-se ao Felipe Passos. Mas o que o Felipe tem, eu tenho 10 vezes mais. Então, se contrapondo às ameaças do Felipe, né? Então, o Felipe tem ameaça, ele teria, supostamente, pelo que está aqui, né, correndo nas redes sociais. Então diz assim, mas o que o Felipe tem, eu tenho 10 vezes mais, até para colocar gente na cadeia. Olha que grave, olha que sério. Isso é assunto para a polícia, isso é assunto para a comissão de ética da Câmara. Olha que desafio, a Câmara ter coragem de cortar na própria carne, cortar fundo na própria carne. Tá aqui, né? E aí termina, então manda caçar o cadeirante tarado. Então isso aqui está sendo atribuído ao vereador, ao ex-vereador e secretário de administração Maurício Silva. Esse assunto deve interessar a própria prefeita. Como fica com um secretário que faz uma acusação grave dessa, que ele sabe de coisas para pôr gente na cadeia da Câmara Municipal? Isso é muito grave, é muito sério. Mas os vereadores quiseram assim, então que assim seja feito. Aí na outra ponta vem uma suspeita também de que o vereador Felipe Passos teria contra alguns vereadores, que ele teria feito ameaça, e aqui agora tem uma postagem, me parece que do ex-vereador o Jorge Luiz de Oliveira, né? Então ele coloca um pedaço aqui, tá lá, pelo jeitão, tão para caçar. Daí põe aqui, ele teria posto duvido, e aí vem a mensagem, né?
referindo-se ao vereador Felipe Passos. Depende do Miller e do Mainardes, ou seja, a cassação, olha só. Depende do Miller e do Mainardes. E parece que o Passos ameaçou eles, né, o Miller e o Mainardes, de contar tudo o que sabe. Ele diz que quando o Reginaldo morreu, o Reginaldo, motorista da Câmara, e que era uma espécie de assessor do Felipe Passos, ele diz que quando o Reginaldo morreu, antes deixou até vídeo gravado arrebentando eles, né? Mila e Mainardes, arrebentando eles. Fala até do sequestro da Ana Maria. Ana Maria foi sequestrada, né, há 6, 7 anos atrás, numa eleição na presidência da Câmara lá, e o Reginaldo foi o motorista, que ela ficou 2 dias aí sumida, e o Reginaldo carregando a Ana Maria para baixo e para cima na região aí, até que apareceram aí, foram presos e tal, né? E o Reginaldo ele era motorista da Câmara, funcionário da Câmara, mas atuando como assessor do Felipe, inclusive com um projeto que o Felipe seria candidato a deputado no ano que vem e tal, toda uma história aí. E sobre esse vídeo gravado aí, me parece que ele entregou para uma pessoa, só teria entregue para 3 pessoas. Eu já havia escutado essa história que agora está aparecendo. Então, essa mensagem atribuída ao Maurício Silva, essa mensagem aqui referindo-se a uma suposta ameaça do Felipe Passos, está aqui dando todos os indicativos, né? Então, isto é assunto muito sério, é assunto agora que sai do âmbito da Câmara e deve ir para o âmbito policial, porque quiseram salvar o pescoço do Felipe, tudo bem, então agora tem que se defrontar com essas duas frentes aí, com essas ameaças muito sérias, muito graves. Então vamos lá ao nome dos 9 vereadores que votaram pelo arquivamento. Celso Chieslak, voto vergonhoso, andou pedindo para as pessoas aí do movimento para forçar a cassação do Valtão, porque ele era o primeiro suplente. Então a Câmara tem um vereador lá que não tem 700 votos, ele tem 600 e poucos votos, mas por conta dessa legislação eleitoral ultrapassada, velha, antiga, desleal até, ele assumiu a Câmara com 670, 680 votos por aí, e vai lá votar contra. Ele foi beneficiado de um processo de cassação, senão ele não teria assumido a Câmara, e chega lá, vota contra. Vai conversar com o pessoal do Movimento Emana do Povo, vai lá ver o que estão pensando de você. Bom, então, Celso Chieslak, Divo, Dr. Eric, que também está com uma denúncia aí no ar, que precisa ser levado para frente, né, para ver se é verdade ou não, né? Felipe Chociai, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel, Paulo Balancim. Há que se lamentar a posição desses vereadores aqui, né? Aliás, os vereadores da CPI, da CPP que caçou o Valtão, votaram agora para arquivar. Há uma incoerência aí, né? Se participaram de um processo e que concluiu pela cassação, agora pede para arquivar com evidências aí do que aconteceu, né? Está aí a justiça bloqueando dinheiro do Felipe Passos, porque já considerou como procedente a denúncia dele pegar dinheiro de assessores, né? Votaram pela abertura correta e acertadamente os vereadores Ede Pimentel, daí aqui a Daça Ugéia do PSOL, porque é o primeiro suplente, Isaías Salustiano, Jairton da Farmácia, José Canto, Júlio Killer, professor Careca, que votou como suplente do Estocco no PSB, e naturalmente o Maurício Silva, né? O doutor Zeca, que é médico, está aqui, que teria ligado ao problema de saúde e não pôde comparecer, né? Estão alegando que seja, né? Bom, então fica essa situação
no ar, e é preciso que essas coisas agora sejam evidenciadas. Eu quero lembrar aqui, que eu já disse aqui, uma semana antes da eleição, uma pessoa acreditada em Ponta Grossa, uma pessoa de respeito, uma pessoa importante, nós estávamos ali em 4, 5 pessoas, e era uma semana antes da eleição, e naturalmente o assunto era a eleição. Aí ele disse: eu torço para que seja grande a renovação na Câmara Municipal, porque a Câmara ficou muito cara, mais um dia vão cobrar até para a gente entrar na Câmara. Olha só, olha o que eu escutei, tinha mais 3, 4 pessoas lá, mas daí que haja a renovação, mas daí a renovação vota para arquivar, os novos vereadores seriam os primeiros a aprovar. Não, vamos passar limpo, porque está se tratando de um vereador de 2º mandato, já foi cassado um lá do 4º mandato, vamos ver agora, aliás, renunciou, não é, do Valtão, vamos ver se o outro, os novos deveriam votar a favor da abertura, não para arquivar, mas infelizmente aconteceu. Agora ficam então essas duas suspeitas, sérias suspeitas, né? A suspeita é indicativo de alguma coisa, aquela história onde a fumaça sai a fogo. A suspeita do conteúdo da mensagem atribuída ao ex-vereador e ex-secretário Maurício Silva, que é um assunto que passa a pertencer à prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, e a suspeita desse vídeo que estaria com o Felipe Passo e que o Felipe teria se valido disso para ameaçar, pelo que consta aqui, né? Pelo que está analisando, ameaçar o presidente da Câmara, o vereador Daniel Miller e o ex-vereador Sebastião Mainardi Júnior, né? Então, do Mainardi, só rapidamente para citar que o nome dele anda aparecendo aí em coisas nada republicanas, né? A Cidinha da Sopa citou o nome dele várias vezes em questão de venda de voto durante a campanha eleitoral, pagando R$50 lá, tal, várias vezes citou o nome dele. Outro dia, acho que 40 dias atrás, uma senhora chamada Lúcia postou uma mensagem dizendo que havia avisado o Mainardi, porque o Mainardi teria prometido emprego para ela, que se o nome dela não constasse na segunda-feira, não tivesse um decreto de nomeação dela no boletim oficial da prefeitura, ela ia contar o que sabia e que teria avisado o Mainardi, tanto que o Mainardi declarou que já estava pegando advogado para se defender, e agora aparece o nome do Mainardi de novo. Então, se a prefeita quiser, também deve se interessar por essas 3 situações em que aparece o nome do ex-vereador Sebastião Mainardi Júnior. 3 situações, vale dizer, nada republicanas.